Boa noite, pessoal. Tudo bem? Então, deixa eu ver se a gestão está aqui. Gestão não escuta agora, mas enfim. Bom, pessoal, vocês devem ter percebido que eu não postei uma lista de exercícios, mas eu juro que eu lembrei de postar. Mas infelizmente, meu computador, não esse daqui que eu estou usando, o outro, onde todas as listas estão, resolveu não ligar hoje. Eu desmontei, fiz o que eu podia, mas ele não ligou nem ontem, então eu não consegui postar a lista para vocês. Mas tudo bem, não é o problema. Hoje à noite eu. Hoje, hoje à noite foi mal já. Hoje à noite eu fucei nas coisas do ano passado e eu achei a lista de exercícios impressa, graças a nosso bom Deus. Então eu vou me basear nela para a gente prosseguir com a aula, tá bom? Vai funcionar perfeitamente, podem ter certeza. E eu gostaria de ter postado a foto, mas eu literalmente achei faz alguns minutos, né? Então eu vou falando as questões para vocês, tá? E a gente vai respondendo elas juntos. E na verdade eu vou colocar aqui no chat do Discord ela para ser mais fácil. Como são todas questões de universidade, eu vou achar elas na internet e eu copio e colo para vocês poderem acompanhar também. Sem a resposta, é claro. Tá bom? Mas e aí, como vocês estão? Todos bem? Todos isolados? Todos estressados? Como é que estão as coisas? Se alguém quiser abrir o microfone e me responder por voz, eu vou ficar feliz, porque ninguém fala comigo ultimamente. Não, brincadeira. Mas vai ser bom. Entendo, Gabriel. Não tá fácil, realmente, eu concordo contigo. Laura, que bom que você está bem. Jesus, Roger, essa carta é para mim, para tu me desligar do pé? Não, brincadeira, não é isso, né? Nossa, Roger, que pesado, cara, tá louco. Te desejo boa sorte aí. Meu Deus. Já tô colocando lá a lista, tá bom? Tá. Questão número um, então. Aqui, está no chat, tá bom? Então vamos lá. Eu vou ler ela para vocês, né? Já que hoje eu não vou nem pedir para vocês lerem, porque eu errei, então, né, eu vou tratar vocês muito bem. Bom, vamos lá. Então, como vocês devem saber, a gente vai começar a botânica hoje, Reino Plantae, né? É bem extenso, eu já aviso. É bem extenso. Vamos lá. Sabemos que os vegetais podem ser classificados em alguns grupos básicos, que se distinguem da ausência, aliás, que se distinguem pela ausência e presença de algumas características, tais como flores e vasos condutores. Entre as alternativas a seguir, marque aquela que indica o único grupo que não possui vasos condutores de seiva. Bom, você deve estar pensando, meu Deus, o que são vasos condutores de seivas? Bom, mas então, o que acontece? Vamos lá. Lembra que a gente viu primeiramente as bactérias, depois a gente viu os protozoários, depois a gente foi finalmente para os fungos, e cada vez mais esses seres foram se tornando mais complexos e maiores. Podem perceber que as bactérias eram seres muito pequenos, daí vieram os protozoários um pouco maiores e finalmente os fungos, que eram cogumelos, aquelas coisas um pouco maiores, né? E agora a gente finalmente chega nas plantas, né? Que na verdade é o reino que vai ter os maiores animais do planeta, né? Em questões de não de tamanho, de comprimento, mas e sim de massa, de peso, né?
E, e se vocês pararem para pensar, essa complexidade, essa classificação deles, justamente, tem a ver com isso. Tem a ver com serem seres mais especializados em prosperar em ambientes que lhes são favoráveis. Por exemplo, assim, vamos olhar para um pé de maçã, né? O que que a gente pensa logo de cara quando a gente olha para um pé de maçã? Eu não gosto muito de maçãs, então quando eu olho para o pé de maçã, eu falo, "Pff, brincadeira." Mas, assim, o que que acontece, pessoal? Ao analisar um pé de maçã, a gente pode. Boa, Eichel. Maçã, isso. Faz sentido para mim. Ao analisar um pé de maçã, o que que a gente vê? A gente vê duas coisas principalmente. O tamanho, claro que o pessoal pode, então ele acaba sendo menor. Mas os frutos nos chamam muita atenção para nós animais, né? Por quê? Porque eles se especializaram e se adaptaram a esse estilo de vida no qual eles precisam dar um atrativo aos animais, que são as maçãs, para permitir que a sua geração prospere. Porque, veja bem, se não fosse pelos animais comerem as maçãs e espalharem as sementes por aí, comumente as espécies não se espalhariam pelas regiões, né? Então, bom, onde é que eu quero chegar? Analise o tamanho de um cogumelo e analise o tamanho de um pé de maçã. Tem que ter alguma coisa que permita a eles chegar nesse tamanho, né? Então aí que entra a questão dos vasos condutores de seiva. Essas plantas, pessoal, elas se adaptaram com sistemas muito complexos que permitem, por exemplo, a água que está lá na raiz subir até as folhas. E tem que ter algum mecanismo que permita que essa água que esteja lá embaixo, enfim, água e sais minerais, a gente vai ver depois, chegue até essas folhas. E se a gente parar para analisar, um dos primeiros grupos que a gente encontra lá no reino Plantae são justamente das plantas menores, das chamadas briófitas, né? E uma característica dessas briófitas é serem muito pequenas, justamente pelo fato de que elas ainda não são tão especializadas em conduzir esta água, estes sais minerais que estão lá nas raízes. Então aí que entra a importância dos vasos condutores de seiva. Por isso que não existem, por exemplo, bactérias gigantes, porque elas não têm sistemas capazes de conduzir nutrientes. Por exemplo, olha quais são os nossos vasos condutores de seiva, a bruto modo? O nosso sistema cardiovascular, né? Então, para um ser vivo, distribuir os, as substâncias pelo seu corpo é muito importante. E as plantas foram os primeiros seres que foram capazes de fazer isso, né? Enfim, voltando às briófitas, hum, as briófitas são as únicas plantas que ainda não possuem esses vasos tão evoluídos. Na verdade, elas fazem com que a água e os sais minerais vão sendo literalmente jogados de uma célula a outra através de difusão, né? E isso faz com que elas sejam seres muito pequenos. Briófitas são os musgos, pessoal, os musgos das pedras, da árvore, né? Pode ver que são seres muito pequenos. Justamente por isso, por não apresentarem esses vasos condutores de seiva. E lembrar também que a gente vai falar de seiva, a gente vai falar de floema, de xilema. Eu vou postar o material também para vocês, pode deixar. Ah, e a gente vai ver que qual que é a principal característica das plantas, assim, que as torna ah, as plantas, né, os seres mais talvez importantes para a vida na Terra. O fato de eles fazerem fotossíntese, pessoal, que é justamente pegar o CO2 que está na atmosfera e a partir disso sintetizar moléculas orgânicas complexas, açúcares, gorduras, enfim. E a partir disso gerar o que a gente chamaria de seiva, né? Que vai ser feita lá nas folhas. Então, voltando à questão, marque aquela que indica o único grupo que não possui vasos condutores de seiva, os briófitas.
a gente vai ver que as pteridófitas, que são outro grupo do Plantae, as gimnospermas e as angiospermas, todas vão possuir as suas características, mas todas elas possuem sim vasos condutores de seiva. Por exemplo, as pteridófitas foram as primeiras plantas a conseguirem tal feito. Mas se vocês pararem para analisar, uma pteridófita é, por exemplo, uma samambaia, um xaxim. A pteridófita, ela também não é tão grande quanto uma angiosperma, que pode ser, por exemplo, um pé de maçã, né? A pteridófita, a maior pteridófita que a gente vai encontrar vai ser, na verdade, o xaxim. Ele é o que conseguiu tornar os seus vasos condutores de seiva mais eficientes. Então, a partir disso, eles conseguiram tomar um porte maior, tomar uma forma maior. Tranquilo, pessoal? Alguma dúvida, algum comentário sobre isso? Vou dar 2 minutinhos até que eu coloco a próxima questão. Nada de dúvida, pessoal. Tá show. Tá, vamos lá. Estou colocando Jesus. Estou colocando. Ah, não gostei disso aqui. Vamos lá. Deixa eu organizar um pouquinho. Analise a figura que, que, aqui, aqui e aqui. Tá, aqui e aí nossa imagenzinha está indo para vocês agora, teoricamente. Eu não sei, acho que não dá para mandar imagem pelo Discord. Oh, chegou aí. Espera. Sim, dá sim. Tá indo, eu acho. Boa! Gente, é a mesma imagem que eu mandei. Que loucura, né? Olha só. Nossa, Gabriel, você leu minha mente, né? Tá louco. Muito obrigado. Vamos lá, pessoal. Analise a figura. O Gabriel é o homem à frente do seu tempo, né? Tá, vamos lá, pessoal. Analise a figura. As estruturas 1 e 2 indicam as duas etapas reprodutivas de um determinado grupo vegetal que não apresenta vasos condutores. Está falando das briófitas, né? Bom, então, olha só. Letra A. 2 é a produtora de esporos. Letra B. 1 é gerada a partir da fecundação. Letra C. 1 é produtora de grãos de pólen. 2 é gerada a partir da germinação da semente. E 1 é produtora de óvulos e sementes. Bom, então, para ser mais fácil, vamos por eliminação, né? O que acontece? Olha lá para a letra E, vamos começar lá no final. 1 é produtora de óvulos e sementes. Não, a gente sabe que briófitas não têm sementes, briófitas têm esporos, e vocês vão ver esse ciclo mais adiante. Briófitas têm esporos e não sementes, e também nem é óvulo, a gente vai falar de osferas, né? Então a gente já pode eliminar a letra E. A letra D, então. 2 é gerada a partir da germinação de sementes.
Olha, se fosse uma outra planta, especificamente falando, uma gimnosperma, uma angiosperma, que tem a semente, né, e a gimnosperma também, a gente poderia considerar certo. Mas, lembra, estamos falando de plantas que não apresentam vasos condutores. É briófita, não tem semente. Letra C. É produtora de grãos de pólen. É duvidosa. Vamos para a letra B. É gerada a partir da fecundação. Letra A. 2 é produtora de esporos. E aí, pessoal? Alguém tem alguma ideia? Chutaria B, tá? Vamos lá, vamos olhar para B. É gerada a partir da fecundação. Então, Laura, o que que acontece? A fecundação, na verdade, ela vai acontecer lá na parte 1. E essa fecundação vai permitir que futuramente a parte 2 seja gerada. O que que acontece, pessoal? A estrutura 1, né, é o que vai gerar os grãos de pólen, que é justamente o que está na letra C. Né? Esses grãos de pólen eles vão ser gerados a partir de uma oosfera, né, que seria o óvulo da briófita. Essa oosfera, justamente com os anterídeos, né, vão permitir que finalmente um grão de pólen seja gerado. E esse grão de pólen é o que vai dar origem à estrutura 2, que vai gerar uma nova planta. E aqui tem uma característica bem importante, que a gente vai ver numa questão lá no final, que é a dependência da água para a reprodução dessa planta. Essa planta só vai se reproduzir quando uma gota de água estiver em contato com essas pequenas estruturas ali na figura 1, né? Essa água vai permitir que os anterídeos nadem, literalmente, claro, eles não nadam, mas enfim, eles acabam se conduzindo pelo próprio movimento da água até as zoosferas. Né? E essa parte vai permitir que a fecundação ocorra de fato e os grãos de pólen serão gerados. E esses grãos de pólen é que vão dar origem a uma nova planta futuramente. Tranquilo, pessoal? Letra certa é a letra C. Ah, boa, Laura. Pessoal, alguma dúvida? Querem que eu dê uma recapitulada no ciclo? Só colocar ali eu posso dar uma recapitulada no ciclo. Tá show, Gabriel. Então, vamos à frente. Próxima é uma bem fácil, é de assinalar, não precisa nem analisar a imagem. Deixa eu colocar ela aqui para vocês. Meu Deus, tenho que fechar um pouco de guias do meu navegador, porque daqui a pouco vai travar Discord, vai travar até
Vai travar tudo aí. Nossa, eu achei bem legal esse método de colocar a questão no chat, né? Eu não tinha pensado nisso. Nossa, que ótima ideia, né, gente? Vou fazer isso sempre agora. Claro, vou mandar a lista antes, né? Fiquem tranquilos. Fica até mais fácil para vocês lerem também, né? Ó, agora é uma da PUC do Paraná. Lá vai. Bom, vamos lá. Das alternativas abaixo, apenas uma caracteriza as briófitas. Ó, pessoal, eu não lembro das respostas dessas questões. A gente está respondendo literalmente junto, então, né, vamos nos esforçar. Assinale a correta, né? Letra A. O transporte de substância é feito por vasos lenhosos, por todo o corpo do vegetal. A gente viu que essas plantas, as briófitas, não têm vasos condutores de seiva, os vasos lenhosos lá das angio e das gimnospermas, né? Então, a gente já descarta a letra A. Letra B. Apresentam os órgãos de nutrição completamente diferenciados e com estrutura complexa. Mas eles não têm uma característica tão complexa, assim, algo, né? Então, aparentemente, a letra B a gente pode descartar, né? Podemos voltar depois para analisar, né? Letra C. Esses vegetais produzem cones masculinos e femininos em indivíduos diferentes. Essa afirmativa ela é verdadeira para um grupo que a gente vai ver lá na frente, que serão as gimnospermas, né? Mas não se aplica às briófitas. Letra D. Nesses vegetais, a planta adulta é representada pelo gametófito, geração haploide. Não disse nada que é mentira, vamos voltar para analisar. Letra E. São as únicas plantas superiores que não produzem flores. Hum, não sei o que eu colei junto aqui. Mas, enfim, de fato elas não produzem flores, só que não são plantas superiores. A gente sabe que não são plantas altas. Plantas superiores está dizendo respeito a plantas altas, como, por exemplo, a nossa boa e velha macieira, né? Então a gente pode descartar a letra E. A letra B, eu acho que a gente descarta também, né, pessoal? Porque assim, ela não tem uma estrutura complexa. É tudo na mesma parte da planta, né? Uma produz os as zoosferas, outro produz os anterozoides lá nos anterídeos. Então, não é nada complexo, né? A gente vai ver ter umas reproduções por aí que, meu Deus do céu, é um caos. E eu acho que, no fim, a gente acaba ficando lá com a letra D, né, pessoal? Porque, ó, nesses vegetais, a planta adulta é representada pelo gametófito. Se a gente voltar lá em cima na imagem, né, a gente vai ver que esta é uma planta adulta. A planta adulta, ela é de fato definida quando ela inicia a reprodução, né? E essa parte onde a reprodução vai acontecer, vai ser justamente lá naquela parte superior. E é isso que representa a parte adulta da planta. Neste caso, a letra D é a correta. Nesses vegetais, a planta adulta é representada pelo prófito, justamente a fase da reprodução, na produção de gametas. Os gametas masculinos e os gametas femininos, que através daquela gota de água vão se reunir, fecundar um ao outro e criar finalmente o grão de pólen que vai permitir que essa planta se reproduza de fato. Tranque? Foi? Alguma dúvida? Vocês têm que perguntar, gente. Eu fico aqui pensando, louco para responder alguma coisa e errar, e vocês irem da
Eu vou pular 4 porque ela tá meio repetitiva, tá? Ah, essa daqui é muito boa. Uma da PUC de Minas Gerais. É bem curtinha e bem chatinha. Tá, nenhuma dúvida? Então vamos lá. Deixa eu só dar uns espaços aqui, porque não sei porque isso fica totalmente sem espaço. Vocês sabiam que se vocês apertarem... eu vou falar porque eu fiquei bem feliz em descobrir isso. Eu não descobri sozinho, mas não faz muito tempo que eu descobri, então deve ser por isso. Se vocês apertarem o Enter com o Shift junto, tipo Shift Enter, ele não manda mensagem, sim, ele pula a linha. É uma coisa muito útil no WhatsApp, isso funciona também quando tá no PC, sabe? Porque eu sei que é um problema essa história de dar Enter no... e pular a linha quando a gente quer escrever uma mensagem no, no WhatsApp do PC, né? No WhatsApp Web. Jesus Cristo. Isso aqui não tá certo. Só um minuto, pessoal. Tô me sentindo um idiota agora. Acho que todo mundo sabia, só eu não, né? Ah, aqui, achei as duas que estavam faltando. É que tá faltando por algum motivo, tá faltando duas alternativas no, onde é que eu peguei aqui. Vamos corrigir esse negócio. Me senti assim quando eu descobri uns 3 anos atrás. Ah, Roger, valeu. Aqui, as últimas duas alternativas estavam faltando. Tudo bem, Roger, eu entendo. Eu acho que eu. Nossa, eu juro pra vocês, quando eu digitava coisas que eu tava usando o WhatsApp Web, eu precisava criar uma lista que tinha que dar enter e tinha que passar pro celular. Olha que. Olha que regresso, né? Mas vai fazer o quê? Enfim, pessoal. ah, São características das briófitas. Letra A. Vamos começar do final. Ah, então, é uma coisa que eu quero falar para vocês. No Enem e nos vestibulares, eu sempre começo resolvendo da última alternativa para a primeira. Não sei por quê. Sei lá, me parece mais fácil. Eu acho que não vai mudar nada, mas é uma noia minha e me ajuda bastante por algum motivo. Enfim, letra E. Fase gametófita dominante, esporófito reduzido a uma célula gamética, fecundação independente de água. Tá errado. A gente sabe que a fecundação é totalmente dependente de água, pessoal. Né? Então a gente já pode descartar essa alternativa. Letra E está errada. Letra D. Se a gente olhar lá no final, está escrito de novo, fecundação independente de água. Errado. A fecundação depende de água. Lembra da gota d'água que eu falei? Letra D errada. Está faltando uma palavra, né? Letra C. Fase gametófita dominante. Lá no final, fecundação independente
faltando um de água lá, tá? Errada. A gente sabe que a fecundação é dependente de água e não independente. Letra C, errada. Letra B. Fase esporofítica dominante. Gametófito dependente do esporófito. Olha só. Fecundação dependente de água. Dependente de água, tá? Tá correto essa parte, pelo menos. O que acontece, pessoal? Olha lá no meio. Gametófito dependente do esporófito. Né? E agora a gente vai para a questão A, lá para a letra A, e lê assim. Fase gametofítica dominante é justamente o inverso. Esporófito dependente do gametófito. Fecundação dependente de água. Que confuso, né, pessoal? Então, o que acontece? Se a gente parar para lembrar, eu comentei que aquela estrutura reprodutiva vai criar uma parte masculina e uma parte feminina. Mais especificamente, uma parte feminina chamada oosferas e uma parte masculina chamada de anterídeos. Né? E se a gente parar para lembrar uma definição lá da biologia, essas partes que a gente diz masculina e feminina, a gente vai chamar justamente de gametas, os gametas masculinos e os gametas femininos, bem como nós também humanos, os homens têm o gameta masculino, que é o espermatozoide, e as mulheres têm o gameta feminino, que é o óvulo. Né? E nesse caso, nas briófitas, é certo dizer que o gameta vai ser produzido antes, né? Porque é ele que vai dar origem ao esporo. Ou seja, a gente pode dizer que o esporo vai depender da fecundação dos gametas. Assim sendo, a gente pode considerar que a letra A é a certa. Ó, o gameta é a fase dominante, né, a fase gametofítica, e o esporófito vai depender do gametófito. Ou seja, a produção dos esporos vai ser dependente da fecundação entre as duas gametas, a osfera e o anterídeo. Né? E última parte, fecundação dependente de água. Tranque. Resposta correta, letra A. Tranquilo, pessoal? Alguma dúvida? Barbada, né? Amo briófitas. Brincadeira. Não, briófitas são as plantinhas mais legais, eu acho. Brincadeira, eu gosto mais das pteridófitas. Mas as briófitas são plantas legais. Ah, então, eu tenho várias plantas aqui em casa. Nossa, já que a gente começou o botânica hoje, eu vou aproveitar e fazer uma aula prática sobre plantas. E daí eu vou mostrar as plantas que eu tenho aqui em casa lá no final da aula. Tranquilo, pessoal? E eu explico todo o motivo por trás disso depois, tá? Mas, enfim, vamos para a próxima questão. A gente já resolveu 3, não? 3, 2, 3, né? Isso. Não, 4 questões. Então, falta mais uma. Vamos colocar... tem uma bem legal aqui, mas essa questão... Eu não sei se eu fiz ela ou se eu complementei. Deixa eu ver aqui. Eu não lembro. Foi do ano passado. Deixa eu colocar lá. Eu acho que ela... Eu peguei ela da... Porque tá escrito Unicamp. É que ela é dissertiva, né? Hoje tem uma coisa bem legal para falar para vocês. Bom, na verdade não é uma coisa legal, é uma coisa um pouco chata, na verdade. Na verdade é totalmente chata. Justamente é chata pela situação na qual a gente se encontra, né? Tipo, eu não sei, eu acho que já passou o São João, teoricamente, né? Mas enfim, vocês devem ter visto as postagens do PES
sobre as últimas festas juninas, né? Vocês devem saber que o PES todo ano faz uma festa junina para arrecadar fundos e é o que sustenta o PES durante todo... Por exemplo, a festa junina do ano passado está sustentando vocês agora, digamos assim, né? E todos os anos essa festa era feita e quem fazia a dança da quadrilha era eu. Então, pessoal, era tão legal. Pois é, Roger, saudades, né? Bah, a gente começava mais ou menos 1 mês, 2 meses antes a ensaiar a quadrilha. Era mais do que uma quadrilha. No último PES a gente dançou a música Timber, da Kesha. Então, ficou bem legal. Acho que certamente foi a melhor dança que a gente fez. Então, além da dança Timber, a gente colocou umas outras músicas no meio. Eu vou compartilhar o vídeo com vocês, da gente dançando, do ensaio eu tenho ainda. Ficou bem legal, pessoal. Bem legal mesmo. Eu vou ver se depois eu consigo fazer isso no finalzinho da aula, porque a gente já está na última questão. Tá bom? Mas seria muito legal a gente fazer isso. Uma pena, realmente me dói o coração a gente não poder. Vamos lá. Última questão. É uma dissertiva. O que acontece, pessoal? Olha lá. A Mata Atlântica é um ambiente bastante úmido. Nesse ambiente é comum encontrar diversos tipos de plantas verdes de pequeno porte, crescendo sobre troncos e ramos de árvores. Então a gente já pode assumir que a gente está falando das briófitas, né? Droga, dei a resposta. Bem como recobrindo certas áreas da superfície do solo. A reprodução dessas plantas não ocorre por meio de flores, mas seu ciclo há gametas envolvidos. Letra A. Que plantas são essas? A gente sabe. Letra A é briófitas, né? Tranquilo? Vocês sabem que essas características do tipo verdes, pequeno porte, crescendo em troncos, ramos de árvores e recobrindo certas áreas da superfície do solo, né? Letra B. O que acontece, pessoal? Qual é o fator que delimita o seu tamanho? Alguém se arrisca a responder? A gente falou sobre isso. Vamos lá, tentem. Perfeito, Laura. Justamente o fato delas não terem vasos condutores impede que elas tenham um porte maior. Justamente são plantas muito pequenas, né, como os próprios musgos, como a gente sabe. Perfeito. Então, vamos ver aqui. Letra B. Não ter vasos... Meu Deus, o que eu fiz? Não ter vasos condutores. Letra C. Qual é a fase transitória do seu ciclo reprodutivo? Quem arrisca? Quem arrisca? É um pouco mais chata essa, eu concordo. Mas a resposta, já falou a resposta dela, né? É justamente o contrário, Laura. É a esporofítica. Ó, se a gente voltar lá na questão anterior, lá na letra A, olha o que está escrito. Fase gametofítica dominante. E aqui pede qual é a fase transitória. Ou seja, se a dominante é a gametofítica, a transitória vai ser justamente a fase que vai produzir os esporos, né? Porque a produção dos esporos, ela vai ser apenas por um determinado tempo. Ela não vai permanecer o tempo todo na planta, entende? Não necessariamente a fase gametofítica vai permanecer o tempo todo. É a fase que mais perdura no ciclo dessa planta.
Então, a frase transitória é justamente essa, no qual tu tem a junção das duas partes, a fim de gerar depois os, os esporos, de fato, né? Tranquilo? Alguma dúvida? Então, letra C vai ser esporofítica. Foi? Tá. Deixa eu ver se eu tenho mais alguma coisa importante para falar para vocês. Um monte de coisa, na verdade. Acho que é importante falar sobre a. Pode digitar, Laura, depois eu falo. Vai. Ah, tá. Tranquilo, então. Bom, então, o que acontece, pessoal? Sobre os musgos, é bem importante ressaltar, e vocês eu acho que podem até perceber, alguém já viu musgos na praia? Né? Não. Justamente porque os musgos eles são seres de água doce. E, importante, totalmente dependentes de água. Eu não sei se vocês já viram no Angelone, muitas vezes tem uns vasinhos assim, com um musguinho para vender. Eu já comprei, mas ele morreu. E não é porque eu não cuido, veja, é porque eu acredito que o lugar onde eu deixei tinha muita luz. E por mais que eu dava água, eles são seres que não podem receber muita luz, não podem receber calor, eles precisam estar em um ambiente onde é que seja mais frio de fato. Não frio na questão temperatura baixa, mas onde não pegue esse calor do sol, esse mormaço do sol. E essa é outra limitação que as briófitas têm, estarem totalmente dependentes de um lugar com bastante umidade, com bastante água disponível nas suas raízes. E, claro, isso está totalmente ligado ao fato de elas não terem os vasos condutores, né? Hum, deixa eu ver se tem mais alguma coisa importante para falar sobre a briófita. Eu acho que não. Acho que não, pessoal. Alguma dúvida sobre o que a gente falou hoje? Agora é a hora. Brincadeira, pode ser na aula que vem também. Mas, enfim, alguma dúvida? Isso, só sobre briófitas. Na próxima aula a gente vai falar das pteridófitas. Tá bom? Tá, então vamos à parte prática da nossa aula. Nossa, dar uma aula prática via internet. Eu não sei como é que isso vai dar certo. Não é uma aula prática, só vou mostrar e justificar o motivo de eu gostar tanto de plantas. Bom, o que acontece, pessoal? Antes de vir para Araranguá, eu morava em uma fazenda. Então, veja bem, se eu morava em uma fazenda, é sensato dizer que eu até posso ter saído do mato, mas o mato não saiu de mim. Então, para relembrar os velhos tempos de fazenda, eu tenho uma coleção de várias plantas aqui em casa. Eu vou virar a tela do notebook para vocês conseguirem ver alguma coisa. Então, tem algumas coisas aqui embaixo, não sei se vocês estão conseguindo ver alguma coisa. Tem essas plantas mais, digamos assim, suculentas, né, que até é o nome delas. Tem vários tipos de orquídeas e bromélias. Sabe a lavanda, aquela planta cheirosa? Então, aqui está. Tem algumas outras plantas que eu acho legais. Eu adoro plantas coloridas, tipo essa daqui é totalmente vermelha, não sei se vocês conseguem perceber, mas está um pouco escuro aqui. E claro, também tem muitos chás e temperos, porque lembra, eu tenho que fazer almoço todos os dias, né? Então, do que acontece? A minha mãe ama orquídeas, então ela me trouxe algumas orquídeas, tem algumas crescendo aqui. Tem algumas aqui embaixo também.
São todas orquídeas crescendo. E aqui estão as bromélias. Bromélias são plantas também bastante dependentes de água. E são plantas bem pequenas, como a gente pode ver aqui. Mas são uma das plantas mais bonitas que eu considero, porque elas são vermelhas e dão flores bem diferentes, do tipo essa daqui. Também tem algumas pteridófitas, por exemplo, essa daqui, que parece mais uma pequena moita gigante. Enfim, tem mais algumas outras centenas por aqui, espalhadas por aqui. Aqui tem uma orquídea que está florida, que foi a que minha mãe trouxe. Enfim, eu acho que ter plantas dentro de casa é uma coisa bem terapêutica e, eu não sei, ajuda a me desestressar um pouquinho. Então, eu recomendo ter plantas em casa. Fim da aula prática. Ai, que engraçado. E aí, pessoal? Algum comentário? Alguém mais tem plantas em casa? O que é isso? Suculentas, é legal. Suculentas são plantas legais, são fáceis de cuidar, né? É. Então, se alguém tiver ar-condicionado em casa, eu recomendo deixar ela embaixo do ar-condicionado. Ele fica pingando água. E aí não precisa nem dar água, né? Mas aquela história, para mim, dar água para as plantas de manhã é bem terapêutico. É bem legal tu acordar e regar as plantas. Não, claro que não é com uma mangueira, mas enfim. Enfim, pessoal, eu recomendo para quem estiver estressado. Fechou? Bom, então hoje vocês... Nossa, nossa aula já acabou, que loucura. Ano passado, nessa, nessa época de aula... Muito bom, Gabriel. Nessa época de aula de botânica, eu levava um cacto para aula todo dia que eu dava aula de botânica. O nome dele era Pudim. E ele ficava lá na nossa sala de robótica na UFSC. E toda aula eu levava ele para a sala para que ele, né, se sentisse bem acolhido pela gente por ser uma planta e estarmos falando tanto dele. Era legal. Tenho saudades do Pudim. Depois o meu colega derrubou ele no chão e a gente... Triste. Fim. Triste fim do Pudim. Mas enfim, pessoal. Pois é, foi bem triste. Ela era, foi. Enfim, pessoal. Bom resto de semana para vocês. Desculpem o imprevisto da aula de hoje, tá? Desculpem mesmo, isso não vai mais acontecer. A gente está um pouco numa correria aqui em casa. Eu não sei se vocês sabem, mas aquelas máscaras que estão sendo produzidas para os médicos, grande parte delas eu que estou fazendo aqui em casa, na impressão. Estou trabalhando direto praticamente nisso, imprimindo os suportes das máscaras, aquelas que tem aquela parte transparente aqui na frente, os face shields que chama. Então, tá bem corrido as coisas, pessoal. E a gente está trabalhando em outro projeto da UFSC também. Então, eu estou literalmente o dia todo trabalhando. Tem reunião do centro acadêmico, tem reunião de colegiado de curso, então eu estou bastante atarefado, por mais que a gente não está fazendo muita coisa teoricamente na UFSC, né? Mas enfim, pessoal, pode deixar que eu vou organizar vai mais acontecer e eu vou postar atrasado, mas vou postar na minha lista para vocês também poderem fazer em casa. Beleza, pessoal? Um abraço para vocês e a gente se fala. Beijão para todo mundo. Tá bom? Até mais.